Sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje, nosso tema é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E para nos ajudar a tratar do assunto, convidamos a colega Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Clementina. É um privilégio estar na sua companhia. Olá, sempre uma alegria participarmos e podermos refletir sobre temas tão bons para a nossa vida. Com certeza nos enriquece e aquece a nossa alma, porque o conhecimento transforma, né, Clementina? E falar do Evangelho sempre é uma bênção. Mas vamos lá. Quero lembrar, então, os nossos internautas que a bibliografia está na descrição do vídeo para quem quiser consultar. Clementina, por que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Novo Testamento conforme está na Bíblia? Que oportuna a sua pergunta, Rose. O próprio codificador vai nos preocupa-se, né, em esclarecer essa questão. E lá na introdução da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele nos explica que as matérias contidas nos evangelhos, dos 4 evangelistas, elas podem dividir-se em 5 partes. Os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, esclarece o codificador, elas foram, ao longo do tempo, objeto de controvérsias. E a última conservou-se inatacável, portanto, o ensino moral. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, estão os artigos que podem compor o código moral universal, sem distinção de culto, respeitando escrupulosamente a tradução francesa da Bíblia, né, católica, de Port-Royal, e conservando também a divisão em versículos, que, na verdade, eles foram introduzidos pelos editores para que pudesse facilitar a referência, não é? Os versículos não estavam, né, nos evangelhos quando foram entregues, quando foram editados. E os editores, para essa, utilizando-se, né, desse recurso para uma referência, então colocaram ali os versículos sem modificar os textos. Então, as máximas, elas foram classificadas pelo codificador metodologicamente de acordo com a respectiva natureza, de modo que uma decorre da outra. Se nós pegarmos ali os primeiros capítulos do Evangelho, a gente vai ver os títulos, né, a sequência. O primeiro, não vim destruir a lei, diz Jesus, mas dar-lhe um novo seguimento. O segundo é, meu reino não é deste mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa do Pai. E depois segue, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós vemos assim um encadeamento muito fácil de nós compreendermos os seus ensinos. Então, se nós seguirmos essa sequência, teremos assim a compreensão muito mais fácil. Mas o essencial, esclarece o codificador, era pôr essas máximas ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens, especialmente aquelas que, para o nosso entendimento de hoje, seriam mais obscuras, e o desdobramento de todas as consequências desses ensinos, tendo em vista a aplicação destes a todas as condições da vida, ou seja, ele realmente, o Evangelho, constitui-se uma regra de bem proceder.
E nós sabemos, é interessante, né, para a nossa observação, que toda a preparação, o contexto dessa obra, em que essa obra foi redigida, ele mostra ali a importância e o cuidado da espiritualidade envolvendo o codificador, que, para tanto, ele até se retira lá para Saint-Adresse, perto de Havre, numa estação de repouso, de mais recolhimento, distanciando-se de todas as demais atividades, para que ele pudesse dedicar-se exclusivamente à obra. E os registros nos dizem que esse cuidado foi de tal forma para que a humanidade recebesse a obra sem interferências. E nós sabemos que nas mensagens e apontamentos encontrados após a morte do codificador, elas detalham esses cuidados da espiritualidade. Tanto que o próprio médium que recebia as mensagens, as orientações, as comunicações ao codificador sobre a obra que ele estava redigindo, e nem o seu editor sabiam tratar-se de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para aqueles que gostam do estudo e da história também, muitas dessas preciosas informações nós podemos encontrar no livro Obras Póstumas, lá na segunda parte, sob o título Imitação do Evangelho, que foi o título original, depois alterado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mostra, né, Clementina, que ninguém fica sem consolo, visto que o Evangelho justamente é esse consolador prometido, né, de uma forma que a gente possa ser melhor compreendido, melhor assimilado no nosso dia a dia. Então, é acesso para todas as pessoas. E isso é bênção, né? E com tudo isso, Clementina, então podemos dizer que a doutrina tem uma autoridade, né? Sim, sim, exatamente. Porque, como nós dissemos, ele é um código de moral universal, sem distinção de credo, de raça, que cada um de nós vamos assimilando conforme nós evoluímos para compreendê-lo. Ele veio para todos indistintamente. Lembremos que se o Cristo não desenvolveu todo o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens da época conhecimentos que só poderiam adquirir com o tempo, com a sua evolução, sem os quais não compreenderiam. Há muitas coisas que pareceriam obscuras no estado de conhecimento de então. E o Espiritismo, partindo assim das palavras do Cristo, ele é, sim, Rose, consequência direta da sua doutrina. É o Consolador prometido que vem projetar luz para o entendimento, num momento em que as condições de desenvolvimento da humanidade permitem essa assimilação. Nós sabemos que Jesus veio à Terra para nos ensinar a lei divina, exemplificando e mostrando-nos como segui-la. O Evangelho, registro, né, dos seus ensinos, é uma autêntica fonte de preceitos, de normas de comportamento, e que são, na verdade, a orientação para a nossa vida. O próprio codificador, na Revista Espírita de julho de 1864, afirma: dizemos que o cristianismo, tal qual saiu da boca de Jesus, mas apenas tal qual saiu, é invulnerável, porque é a lei de Deus. E lá no Evangelho de Mateus nós encontramos que o povo estava assentado em trevas, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou.
Isso é fantástico, porque e o Espírito Emmanuel nos ajuda a compreender essa afirmativa que está lá em Mateus, referindo-se ao início da sublime missão de Jesus. Classifica o Mestre como a grande luz que começava a brilhar para todos. E essa imagem, ela nos dá uma ideia geral, ajudando-nos a entender que os planos divinos abrangem todos os centros da vida humana. Nada ocorre isoladamente, privilegiando este ou aquele. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, restabelece o Evangelho do Cristo, podemos dizer, em todo o seu esplendor, envolvendo os dois planos da vida. Esclarece-nos que o Mestre é o orientador supremo de todas as almas, que permanecem ou transitam no mundo terreno, e se estende também à grande quantidade de espíritos que já deixaram o corpo físico e que militam ainda nos labores do orbe terrestre. E os que aprendem ou resgatam, né, que é o caso do nosso mundo de regeneração, os que se curam ou espiam, encontram no seu coração, né, no coração do Cristo, a claridade pela luz do Evangelho. Uma luz imortal que é, na verdade, o nosso tesouro imenso, imperecível para todos nós. Que bom, né, Clementina, que é um norte, né, que pode ser seguido. Jesus veio nos mostrar que é possível, né, com disciplina, determinação, e ele nos mostrou esse caminho. E quando a gente tem olhos, né, nessa direção, sempre é a melhor escolha. Mas, Clementina, e qual que é a consequência, então, que traz para a humanidade essa publicação do Evangelho segundo o Espiritismo? As consequências, nós podemos dizer que elas são incomensuráveis, porque permite compreender que quando Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida, ele nos trouxe os ensinamentos que, vividos em todas as circunstâncias, eles são orientação segura para agirmos de acordo com as leis divinas. E assim, realizarmos o nosso progresso espiritual. Mas realizarmos esse progresso não por coação, não por imposição ou por temor, mas pelo entendimento. Projetando luz sobre os ensinamentos do Cristo, a doutrina espírita restabeleceu o seu verdadeiro sentido, traduzindo com o auxílio dos espíritos, porque a obra não foi de Kardec, ele foi o ordenador, o codificador, mas traduzindo com esse auxílio dos espíritos a essência que estava, podemos dizer, sob o véu da simbologia da época. E conforta-nos, mostrando claramente a nossa filiação divina. Um pai que é amoroso, bom, justo, não alguém que nos inspira temor e precisa ser obedecido. Não, é um Deus amor. E as possibilidades que todos nós trazemos de progredir representam um conforto imenso, porque nós sabemos das dificuldades e das nossas limitações. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade afirma: são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós vos convidamos, diz ele, a vós, homens, para o divino concerto. E aqui estamos junto de vós, e convida, amai-vos também uns aos outros. Olha que lindo isso. Clementina,
As tuas considerações foram muito oportunas, mas o nosso tempo está chegando ao final e eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais para os nossos internautas. Então, só quero agradecer a oportunidade e convidar os corações que nos ouvem a buscarmos dessa fonte de água viva os recursos para a nossa vida. E convidando, né, a que reservemos um momento nos nossos lares para o culto do Evangelho no lar, para a leitura, para o estudo, para o entendimento dessa mensagem. Gratidão a todos. Nós que agradecemos, Clementina, e nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.